Bom dia, amados mestres encarnados. Como estão? Bom dia, Almir. Bom dia a todos. Boa quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Hã? O celular tá meio torto. Vamos arrumar ele aqui. Tá meio tortinho. Ops. Deu? Melhorou. O que você quer, assistente? A assistente quer ficar na minha cadeira. Não, quer vir pra mim. A assistente quer cola. É. Já fez o trabalho dela de hoje. Então tá bom. Isso aí, pessoal. Mais um dia de live. Vamos agradecer, né, por este momento, por estarmos aqui mais um dia reunidos para compartilhar o conhecimento que nos foi transmitido e a jornada que nós já tivemos e que estamos tendo, né, Almir, ainda. Os aprendizados aí. Então, eu convido para que Gaia compartilhe conosco a sua energia. Eu peço também para que os nossos ancestrais possam compartilhar conosco a sua energia. E quem puder estar presente aqui também, que estejam. Os nossos irmãos de luz, que são os de outras frequências. Os nossos amigos, né, de todos. Eu falo de todos os reinos, né? Porque tem reinos que a gente nem imagina que existe e está por aqui, a gente não sabe, não percebe, não vê ainda, né? E agradecer, realmente agradecer a tudo, a todos. O meu muito obrigado. Passo a palavra, Almir. Você falou do caminhada aí, né? Aí, às vezes as pessoas falam assim pra mim, tá, mas quanto tempo dura essa caminhada? Aí eu dou o exemplo do Eurípides de Barçanufo, né? Quando ele não queria começar a missão dele. Aí numa noite ele foi desdobrado conscientemente, levaram ele até a presença de Jesus, e Jesus estava sentado lendo. Se Jesus estava sentado lendo, com certeza ele estava aprendendo alguma coisa. Então, gente, se Jesus lê para aprender alguma coisa, a nossa caminhada é longa. Tem estrada aí para rodar. Então, quando que para a caminhada? Nunca. Na minha humilde opinião, não para nunca. A evolução é uma constante, né? O aprender e o modificar-se é uma constante. Isso aí pode-se dizer que é eterno. O próprio universo não para, né? Não. O Criador, inclusive, as experiências que a gente vive, tudo que a gente vive aqui, é transmitido para a fonte. Exatamente. Né? Então, ela está em constante expansão. E isso quer dizer, o que é constante? Sempre. Aí é uma palavra que eu acho que é válida falar, o tal do sempre. Sempre. Sempre, para a vida toda e além ainda. Eternamente. Eternamente. Eu lembrei agora aqui, ontem uma pessoa entrou em contato comigo e ela me fez uma pergunta. Aliás, gente, olha, nós estamos aguardando vocês enviarem perguntas, tá? É bem interessante que nós possamos interagir. Essa interação vai ajudar a tirar muitas dúvidas de muita gente. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos, e nem todo mundo tem coragem, né? Tem vontade de perguntar. Aí essa pessoa entrou em contato comigo ontem à tarde e ela perguntou assim, se uma pessoa, ela fez uma pergunta específica, tá? Ela perguntou assim, se uma pessoa está com câncer, se recusa a fazer o tratamento para a cura, isto é considerado suicídio? Essa é a pergunta dela. Então, gente, eu quero dizer que não só nesse caso, mas eu já li relatos de pessoas assim que iam ser assaltadas e reagiram apenas porque elas queriam ser
baleadas e mortas, e consideravam isso um não suicídio. Mas é suicídio. Mas isso quando é consciente, né? Não, quando é consciente. Quando é consciente. Mas é suicídio. Existem duas modalidades de suicídio. O suicídio propriamente dito, que a pessoa vai lá e faz alguma coisa, né? Se joga numa ponte, bebe veneno, sei lá. Esse é o suicídio. E a outra modalidade, o nome soa até um pouco estranho, mas é assim que o astral coloca, né? Eu li isso. Essa modalidade é chamada de autossuicídio, que é esse caso. A pessoa está com uma doença, sabe que existe uma possibilidade de cura fazendo um certo tratamento, e aí ela se recusa a fazer o tratamento. Então, é sim uma modalidade de suicídio. Você chega do lado de lá como suicida. Agora tem uma outra pergunta. A esposa do Saad Guru, ela resolveu que ela não queria viver mais. Aí teve todo um processo lá deles, né? Que foi, mas na minha visão ela cometeu suicídio, só que na cabeça deles não é suicídio. Não. Olha, se a pessoa decide que eu não quero mais viver e simplesmente vai, sei lá, deixa de se alimentar ou faz alguma coisa para desencarnar, é suicídio, tá? Existem possibilidades outras, né? A mais conhecida se chama transmigração. O que é a transmigração? A transmigração é quando aí o plano astral está envolvido em tudo isso. Então eu vou contar um caso que aconteceu, tem um relato que aconteceu durante a passagem de Cristo, de Jesus pelo planeta. Ele estava encarnado nessa época. Em uma região lá no Oriente Médio, havia um senhor que ele trabalhava lá para um sultão, não sei, e o cara era fantástico. Ele estava fazendo um trabalho com aquele pequeno país que era uma coisa assim extraordinária. Educação, saúde do pessoal, alimentação, era tudo fantástico graças ao trabalho desse senhor. Mas ele, para a época, ele já tinha ultrapassado muito tempo o limite de vida das pessoas. Ele já era octogenário. E havia um grupo grande do astral, né? Um grupo grande de pessoas no astral que tinham total e absoluto interesse que ele se mantivesse mais tempo fazendo aquele trabalho. Mas eles não tinham como segurar ele lá, porque o corpo já estava, assim, já estava avançada a deterioração natural do corpo, né? Que a célula vai ficando velha, aquela coisa toda. Aí eles descobriram um jovem, muito jovem, que ele não queria viver de jeito nenhum. Ele queria ir embora, mas ele não sabia como é que ele ia fazer para ir embora. Aí a espiritualidade, o astral apareceu para ele, eles conversaram no astral e também na fisicalidade, e os dois aceitaram fazer uma transmigração. O que é a transmigração? O perispírito de um se conectou no corpo do outro e o do outro aqui no do um. E aí fizeram toda lá a tramitação legal das posses, aquela coisa toda. E esse processo, segundo consta no livro, levou em torno de 1 semana para ser feito, tá? Porque tem que desligar célula por célula e ir religando e tal, tem que mexer no DNA do perispírito, aquela coisa toda. E aí eles fizeram a transmigração e logo em seguida, em função do corpo já muito desgastado do senhor, o menino então desencarnou de forma natural. Então essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade absurdamente rara, mas que pode acontecer. Aliás, gente,
eu falo para as pessoas que o impossível não existe. O único impossível que existe é o próprio impossível. Porque se você acreditar que existe alguma coisa que é impossível, então você não acredita na criação. Você não acredita na capacidade daquelas mentes que criaram e mantêm esse universo em funcionamento. E a nossa ciência está aí olhando com os telescópios para cima e para baixo, eles estão vendo estrelas nascendo, né? Tem uma nebulosa, não sei das quantas aí, que é chamado de berçário de estrelas. Eles estão acompanhando e realmente dentro dessa nebulosa, de dentro dessa nebulosa, saem estrelas recém-formadas. É um berçário de estrelas, por isso eles apelidaram, berçário de estrelas. Então, você dá para imaginar que existe alguma coisa impossível para quem tem esta capacidade de criar todo um universo? Então, o impossível não existe, tá? Acreditar que algo é impossível faz parte da nossa pequenez, de acreditar que existem limites. E eu digo, não existem limites. Inclusive para nós. Os nossos limites, sabe quais são os nossos limites, gente? A nossa crença de que somos limitados. Esse é o nosso limite. Então, se nós mudarmos a nossa cabeça, mudarmos os nossos sentimentos, não teremos mais limites para fazer nada. Ah, mas isso é da noite para o dia? Não. Isso vai acontecer quando? Geralmente a pergunta do quando é relacionada a tempo linear, né? Que dia, mês, ano, século, milênio, não tem nada a ver com isso. Quando nós avançarmos na nossa frequência e dermos condições para que esses limites desapareçam. Então, assim, o nosso bater na mesma tecla com relação ao crescimento interno, ao trabalho de você dar atenção àquilo que você tem dentro de você, mas que está em estado de latência, todo esse trabalho que nós estamos fazendo com nós mesmos, e queremos que as pessoas aprendam e entendam, é um trabalho que nos leva a crescermos vibracionalmente, e esses limites, eles vão lentamente desaparecendo, tá? Já foi falado tanto pelos irmãos galácticos como pelos irmãos desencarnados aqui, que nós, especificamente nós, somos seres ilimitados. Vamos colocar assim, a nossa limitação é o Criador, tá? Até onde nós podemos chegar, ali na beirinha do Criador. Então, para a nossa visão atual, somos seres praticamente ilimitados. Nós podemos deslocar esta matéria no tempo e no espaço. Nós podemos fazer isso. Eu não tenho experiência com deslocamento da minha matéria no tempo e no espaço, mas eu tenho uma excelente experiência em me deslocar no tempo e no espaço com o meu corpo mental inferior, que é o corpo utilizado para os atendimentos na apometria. Então a apometria usa este corpo, né? Nós usamos este corpo para deslocamentos no tempo e no espaço. Por que funciona tão bem? Porque nós temos essa capacidade psíquica, né? E usamos ela de forma positiva, de forma a solucionar problemas das pessoas. Muitas pessoas têm hoje
alguns problemas, ou muitos, e não sabem de onde vem, às vezes vão buscar isso no psicólogo, vão buscar isso e não encontram, porque muitas vezes isso está em um passado muito distante, às vezes milhões de anos atrás. Eu já atendi, tanto em grupo como sozinho, várias pessoas que tinham problemas hoje que foram causados durante a era Jurássica. Traumas. Eu tinha um menino que ele não podia ter cachorro em casa, que ele tinha pavor, ele não podia ver o cachorro mostrar os dentes, que ele entrava em pânico, o menino. E aí nós fomos atender e descobrimos que esse pânico dele é porque ele havia sido devorado por um dinossauro carnívoro há milhões de anos atrás. E esse trauma estava reverberando nele hoje. Aí nós fomos lá, fizemos a mudança de linha do tempo. Alguns meses depois, o pai arrumou o cachorro e tudo, ele brincando com o cachorro, mudou completamente. Então, nós temos essa capacidade de fazermos isso. A matéria, inclusive, foram feitas experiências. Em 1943, o experimento Filadélfia, ou o projeto Rainbow, né? Não, Filadélfia. Ou o projeto Rainbow. 43. 43. Eles fizeram, foi no estaleiro naval da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles fizeram desaparecer um navio, só que estavam com os tripulantes, os marinheiros, estavam tudo lá. O que aconteceu? Durante essa experiência, quando apareceu o navio, alguns tripulantes estavam fundidos com a matéria do próprio navio. Tipo, a metade da pessoa dentro, fundido com o casco do navio, por exemplo. Braço dentro da parede, corpo dentro da parede. Desse jeito. Ou do piso. Uhum. Então, quantidade de experimentos que não deve ter aí, que a gente não faz nem noção disso. E vai lá saber se a gente não fez parte lá atrás também. Então, é possível? É lógico que é possível. Tem muita coisa. E é isso que a gente sempre fala, que cada dia mais vai estar vindo à tona isso. Dia após dia vai começar a aparecer coisas. Aí, quando vocês forem observar, vocês vão lembrar do dia que vocês assistiram a nossa live, a gente falando do que aconteceu, do que ia acontecer. Outra coisa que essa semana eu acabei assistindo também, que é muito misteriosa, a queda das 2 torres gêmeas lá, né? Que me parece que estão vasculhando aí, vai vir à tona também, que aquilo lá, na verdade, foi uma jogada política. Foi uma demolição. Foi feita uma demolição. Inclusive, um repórter investigativo, que começou a verificar aquilo lá, que descobriu que dias antes disso, que ele foi fazendo perguntas para o pessoal, entrevistando as pessoas do lugar que estavam lá, que não morreram, que eles viram pessoas que nunca tinham visto na vida deles, entrando com fios, entrando com caixas. Era um movimento que não era corriqueiro, né? E aí se comprovou, inclusive foi feito um vídeo, só que esse vídeo sumiu da internet. Inclusive, que será, né? Inclusive destruíram a carreira desse cara aí também. Se é que ele já nem esteja aqui, não sei, não pesquisei para ver, porque eu vi, acho que foi antes de ontem. Então, para vocês terem uma noção como é que é. Só que agora, no período, nessa época que a gente está, isso já não vai mais acontecer. Então, na verdade, cada vez mais vai vir à tona tudo que já fizeram e tudo que estão pretendendo fazer. E vocês observem nós aqui. Ontem eu assisti uma canalização, não sei se é verdade, mas de que o pessoal lá do Supremo tem uns que vão começar a desencarnar assim do nada. Puf, vão ser desligados, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque já chegou no limite do limite do limite, né? Tem uns ali, como diz o Almir, vão virar chicletinho. Vão virar chiclete de dinossauro. Mas é isso, gente. E olha, isso é uma opção, tá?
eles vivem do jeito que eles vivem por opção, porque gostam e tal. Todo mundo, na verdade, vive por opção, né? A grande maioria E o detalhe das pessoas. o detalhe que eles vieram para fazer uma mudança, mas uma mudança para melhor. Aí foi dado poder nos caras para eles mudarem isso, e o que eles fizeram? Só pioraram. Mas isso é corriqueiro, tá? Isso é corriqueiro. Tem aí um... Deixa eu ir que agora eu vou fazer diferente, eu vou mudar tudo. Mudar tudo. Tem um líder religioso aí no Brasil que o cara tem um magnetismo fantástico. Ele tinha uma missão lindíssima, só que ele só fez bobagem. E tá fazendo bobagem até hoje. Tá fazendo bobagem. Só faz bobagem. Então, a gente lá, antes de vir, a gente muitas vezes se compromete com algumas coisas, chega aqui, se desvia. Mete o pé na jaca, né? Mete o pé na... A gente acaba se desviando. E essas questões são comuns, tá? Elas não são incomuns, não. Incomum é o cara que assume e mantém o combinado. Esse é o mais incomum. Tem aqueles que fazem caca no começo e lá no meio da vida reverte. Cai em si, como diz o outro, né? Não tá falando de mim, por acaso, né? Não. Que fiz um monte de bobagem. Você como dizer... Café pequeno? Café pequeno. Perto não, eu sou quase um zero à esquerda, na verdade. Mas Foi, né? Não, eu falo assim... Perto de uns aí. Perto desses caras é um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia. Teve muita gente aí desconhecida, gente, que começou um trabalho assim absurdamente fantástico e teve que ser desencarnado porque se continuasse aqui ia se enfiar num buraco ainda. Hitler 2. Hitler 2. Porque o Hitler também, né? Porque o cara era muito inteligente, tinha um poder de persuasão muito grande. Ele tinha um magnetismo pessoal extremo. E fez o que fez. Poderia ter usado o magnetismo dele para transformar a Alemanha num país, numa potência econômica, em vez de uma potência militar. Né? Mas hoje, cadê o militarismo alemão? Tá grande de novo. Né? Tá grande de novo. Não, mas pelo tamanho do país... Então, assim, gente, tudo que a gente tem falado aqui tem a ver com escolhas, tá? Mas eu não escolhi ser pobre, viver na miséria. Não estou falando disso. Mas você pobre, vivendo na miséria, o que você escolhe? Na verdade, escolhe isso também. A gente escolhe isso daí. Só que a gente pode mudar durante o caminho. Durante o caminho. Não, mas aí não é que a gente escolhe. É uma missão. Missão não. Uma experiência que a gente tem que passar. Sim, mas você, antes da gente vir, a gente não fala assim, não, vou descer agora para recuperar, pagar as notas promissórias que eu fiz na anterior. Tem muita gente. Mas aí que faz isso. Você vai ter que passar por isso, isso, aquilo. Quer ou não quer? Aí eu quero, então é escolha. Tem muita gente que faz isso. Agora tem aquela historinha que eu contei, né, do cara. Você não escolheu, você foi empurrado. Eu fui empurrado. Quando me tem essa oportunidade aqui, eu falei, não sei, já foi. Deixa eu dar uma olhadinha, bum. Aí o cara que me empurrou gritou pra trás, ele aceitou! Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um filme, eu não sei se é de um, não é nem Soul, tem Soul que é um desenho. Soul é fantástico. Mas tem um outro que é Terra, não sei, aí tem um númerozinho, que é um bichinho que ele nunca quer, ele não quer encarnar de jeito nenhum. Eu sei que ele acaba caindo. Lembrei de você, caiu. E aí quando ele caiu, depois ele encarnou, acabou encarnando, depois ele não queria desencarnar mais. Deixa eu ficar aqui. Pô, é muito interessante esse desenho. Ou seja, o negócio dele é ser teimoso, né? Contrariar. Então, gente, nós temos... É meio complicado, às vezes, falar algumas palavras e colocar essas palavras só em um plano. Por exemplo, essa questão da opção. É difícil você falar que a sua opção aqui é só aqui. Ou que a sua opção do lado de lá, antes de vir ou depois de ir, é só a sua opção do lado de lá. Está tudo interligado. Tudo é uma coisa só. Então, mas sempre nós temos opção sim. Tá? E agora nós temos a oportunidade de optar, né, por assumirmos o
os deuses que nós somos, e nos darmos condições de nós fazermos tudo isso que está sendo alardeado aí, tá? Porque o que as pessoas estão alardeando, gente, é certo, é sério, é verdadeiro, tá? Que nós somos deuses, que nós somos capazes de tudo, que nós somos capazes de nos teletransportar o nosso corpo físico, né? Nos deslocarmos no espaço, nos deslocarmos no tempo com uma única tecnologia, essa aqui. A tecnologia, eu chamo de tecnologia divina. Então, nós temos, aliás, nós não temos, nós somos essa tecnologia, né, divina. Mas para nós, eu sempre falo, as pessoas falam assim, mas como é que a gente faz para acessar isso? E eu falo para as pessoas, olha, nós temos todas as chaves nas mãos para acessarmos tudo isso. E quais são essas chaves? Ela tem uma chave mestra, que é mudança de sentimentos, tá? Aí, dessa chave mestra, aí vem mudar pensamentos, a outra chave, mudar atitudes. Todas essas chaves estão nas nossas mãos, mas nós precisamos atuar, nós precisamos ter atitude para que essas chaves comecem a funcionar. Com as nossas atitudes, com a mudança, né? Com o trabalho. Aliás, não é mudança, né, gente? A gente fala assim, não é que é mudar. Você não vai você não vai mudar o ódio para o amor. Você vai dar atenção ao amor em detrimento do ódio. Então, tudo em nós é dual, é dualidade. Oh, mosquitinho, quem será que está querendo falar comigo? É dualidade, tá? Então, se eu tenho um sentimento de baixa frequência em alta, o outro lado desse meu sentimento, que é um sentimento de frequência em baixa, que é um sentimento de frequência alta, ele está em baixa. Se eu começar a dar atenção a esse sentimento, ele vai começar a se elevar e o outro lado da moeda vai começar a baixar até o momento que ele vai ficar em estado latente. E é esse o trabalho que nós temos que ter para que nós consigamos alcançar níveis de frequência suficientes para que nós comecemos a ter acesso a toda essa nossa capacidade. Ela está aqui, ela faz parte, toda essa capacidade faz parte de nós. Nós só temos que fazer esse trabalho de dar atenção àquilo que precisa de atenção para que a nossa frequência aumente, vá aumentando, né, de forma constante. E conforme a frequência vai aumentando, aí você vai tendo acesso, tá? Você vai começar, as coisas começam de forma assim sutis. Você começa a ter uma intuição um pouco mais forte. Ah, não vou sair de casa, eu tinha que ir num barzinho. Aí eu decido na hora, não quero ir. Aí, quando é no dia seguinte ou mais tarde, teus amigos que estavam lá ligam, cara, que bom que você não veio. Teve tiroteio aqui, teve briga, voou garrafa para todo lado, gente morreu, tá, hospital, deu polícia, ambulância. Aí você teve a intuição de não ir. Obedeceu a intuição, se livrou de alguma coisa. E tem muitas vezes que a gente fica puto quando não dá certo, né? Quando não dá certo. As pessoas ficam bravas, né? Oh, caramba, não dá certo. Não. Livramento, como diz o... como diz aí o pessoal, é livramento. Então nós temos que dar ouvidos a nós mesmos, que é a intuição. Daqui a pouco você começa a se melhorar, você começa a se modificar, tem que falar modificar, não tem jeito.
você começa a dar atenção, né, para outro lado, você começa a ter percepções. Você começa a falar, nossa, parece que tem gente me olhando aqui. Porque você começa a perceber o outro lado. Você começa a perceber o lado do astral. Isso significa que a tua frequência está mudando. Sua frequência está mudando. Aí eu começo a ver vultos. Sua frequência está mudando. Por quê? Quando você entra na frequência do astral, você entra em contato visual, auditivo. Você pode se comunicar com o astral. Imagina uma cebola. A cebola não tem camadas? Cada camada daquela ali, imagina uma frequência. Então, em cada camada que tem uma frequência, ali você vai encontrar determinadas situações, determinados seres, determinadas coisas que estão naquela frequência. Olha, pessoal, as pessoas, normalmente, eu também passei por esse processo, que as pessoas não assumem, tá? Isso, gente, é raríssimo alguém que assume que tem em si o mal. Ninguém assume. Ai, porque eu sou maravilhoso ou maravilhosa, né? Ai, porque eu sou uma pessoa incrível. Ah, porque eu sou... E você não ouve ninguém falar assim, não, eu sou egoísta, eu sou mesquinho, eu gosto de falar mal dos outros, se eu não gostar da pessoa, eu sacaneio, eu vou lá e atrapalho. Eu não sou. Não, ninguém Nada disso. Ninguém é. Eu estou em determinados momentos. Esse estou é que nós precisamos mudar. Em determinados momentos. Esse estou... Está nessa situação. Né? Pois é, mas aí é que tá. Esse determinado momento significa que aquele sentimento está ativo. Eu já acho que eu entrei em frequência daquela situação que ali estava disposta. Porque se tudo está aqui, tudo está disponível. Está tudo disponível. Imagina uma casa de doces, de todos os tipos de doces que tem lá. Casa do chocolate. Aí tem tudo, absolutamente tudo. Um Paraguation da vida. Tá? Então, tá tudo... Paraíso do doce. Só que você não precisa pagar. Você pode pegar o que você quiser ali. E assim são as frequências. Então, como a gente fala sempre dos sentimentos, das emoções, você vai entrar em consonância com aquela frequência, é ali que na minha cabeça é assim que funciona. Então, quando você entra em consonância com aquela energia, com aquela frequência, é a mesma coisa que pegar o plug e colocar na tomada. Bem, colocou ali... Aí potencializa, né? Nesse caso, o que você está falando, tem um nome que é a egrégora. Tá? Que é a frequência. Que é a frequência. Egrégora é uma frequência, tá? A explicação que a gente dá de egrégora, para facilitar, porque as pessoas são visuais, né, normalmente. Então, você imagina que tem uma bola de energia, né, que tem uma frequência específica. Então, tem essas massas de energia, essas bolas de energia, estão espalhadas pelo mundo inteiro, de tamanhos variados, mas está aí, no mundo inteiro. Então, qual é a energia? Vamos supor, a pessoa é extremamente altruísta. Existe uma massa de energia do altruísmo. Porque ela tem esse sentimento real nela e ela age. Uma massa ou ela tá geral? Não, a massa é só para dar uma explicação. Tá? É só para dar uma explicação. Visualizar. Só para visualizar, tá? Então, você cria à sua volta a sua massa de energia que vibra na frequência do altruísmo. Essa sua massa de energia, identifica essa massa de energia maior e se liga a ela. Tá? Então, o que a Rose falou aqui é isso. É a sua egrégora individual se ligando a uma egrégora maior, que é uma egrégora coletiva. Vamos dizer que a pessoa, agora nós falamos de uma coisa legal.
vamos dizer agora que uma pessoa assim, seja uma pessoa que tem muito ódio no coração. Tá? Uma pessoa que tudo ela odeia o mundo, ela odeia as pessoas, ela odeia as plantas, ela odeia os carros, ela odeia. Ela está ligada a uma egrégora. Geralmente os reclamões são assim, né? Geralmente os reclamões são assim. Tem a egrégora da reclamação também, né? Porque é uma frequência. Então, se a pessoa está ligada lá, e tem lá uma egrégora do amor, a pessoa consegue se desligar da egrégora do ódio e se ligar à egrégora do amor? É claro que consegue. Como? Mudando a própria egrégora. Sentimento, no caso. Sentimento. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa entender, né, que ela precisa mudar o sentimento dela. Ai, de um dia para o outro a pessoa só tinha ódio, agora ela só tem amor? Não. Isso pode até acontecer, né? Como eu já disse, o impossível não existe. Mas, de modo geral, se faz necessário um trabalho. Esse trabalho, como eu já falei aqui algumas vezes, leva tempo, né? Tem que ter perseverança, tem um gasto de energia, você tem que adquirir consciência. Então, se as pessoas precisam não, vou retificar, se as pessoas querem uma mudança, qual é o primeiro passo para essa mudança? Olhar para dentro e assumir aquilo que ela tem dentro dela, que pode ser o egoísmo. Ser autorresponsável, né? Ser autorresponsável. Pode ser o egoísmo, pode ser o ódio, pode ser a raiva, pode ser a mentira, pode ser... Estou falando de coisas do mal, tá? Pode ser a fofoca, pode ser a intriga, pode ser... Olha, tanta coisa. Deixei ligado aqui. Pode ser a intriga. Deixa eu desligar aqui, gente. Vou tirar o som. Oh, meu Deus. O que eu fiz aqui? Isso aqui entra direto. Esses negócios que o celular faz, por esses sistemas que fazem o que querem fazer por conta própria, é terrível, né? Fala sério. Deixa eu... Isso. Pronto. Então, gente... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Né? Não precisa nem chamar o técnico. Então, a gente precisa... O primeiro passo a ser dado, e o mais importante, eu acredito, é você assumir aquilo que você é dado, ou apegado, já, que isso gera apego. E entender que aquilo não é uma coisa boa. Porque tem gente que adora uma mentira e acha que aquilo é maravilhoso. Não vai mudar. Acredita tanto, né? Aí torna verdade. Aí entra na fala do Goebbels lá da Segunda Guerra, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E a pessoa acaba acreditando e aí ela acha, não, isso não é ruim, não, isso é muito bom e tal. E ela não quer mudar. Tudo bem. Que é a situação que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? 30 anos mentindo, o povo foi acreditando. Mais de 30. Mais de 40. Aliás, está fazendo 40 anos esse ano. Vai fazer 41 anos esse ano. Então, toda essa mudança, nós somos capazes. Porque, olha, nós somos seres completos. Nós temos tudo dentro de nós. O que é alterado é a atenção que nós damos a algumas coisas e a desatenção que dedicamos a outras coisas. Então, por exemplo, eu falo para as pessoas assim, ó, não adianta você querer acender uma vela branca numa mão e uma preta na outra, que não dá certo. Ou você ama ou você odeia. Uma das duas vai apagar. Qual que você quer apagar? Você decide.
Então, porque nós temos tudo dentro de nós. Nós temos o ódio, nós temos o Não amor. pode juntar as duas e Hã? fundir? Não funciona. Não tem como. Impossível. Não se fundem. Você não funde os dois lados da moeda. Mas não tem homem que ama a amante e ama a esposa? O cara que faz isso, ele não tem amor a ele próprio. Como é que ele vai amar alguém? Viu só? Como é que vai amar alguém? Como que vem a gente primeiro e depois? É sempre a gente primeiro. Então, gente, é esse trabalho que nós temos que fazer. É fácil? É. É complicado? Não. Leva tempo? Sim. Quanto tempo? Depende de você. É trabalhoso? É. Eu já acho que depende. Tá. Por que depende? Depende de como você vai levar isso daí. Você pode fazer disso uma coisa divertida. Não, mas vai dar trabalho do mesmo jeito. Hã? Vai dar trabalho do mesmo jeito. Mas é muito mais gostoso. Você Nem percebe o trabalho. Você pode trabalhar sorrindo, brincando, que é o que a gente está fazendo. Aí você vai... Porque pra mim eu não estou trabalhando. Pois é. Toda pessoa que faz o que ama, ela não está trabalhando, ela está se divertindo. Então não é trabalhoso. Se você olhar, se você gostar, se você realmente gostar de fazer isso em prol de você mesmo, sempre, lógico, não vai ser trabalho, vai ser diversão. Porque como a gente tem a mente ainda linear, quando você pega já falar trabalhoso, já remete para algo difícil, complicado, chato. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar um nó na sua mente. Sair dessa linearidade. Sair da linearidade. Falar o quê? Que é divertido. Na verdade, não é falar. É fazer. É fazer de uma forma que seja. Mas, gente, é divertido. Porque quando você olha alguém fazendo uma coisa que você deixou de fazer, você morre de rir de você mesmo. Você fala assim, gente, eu já fui assim um dia. Meu Deus do céu, conta a história. E tem muitos até de pessoas que não têm nada, que tiveram alguma ideia, não fizeram, não agiram, não colocaram em ação. Passou-se alguns anos, aí outro alguém teve essa ideia, fez e se tornou um milionário. Viu só? Também. O que tem disso, né? Ixi, O que tem disso? Muito. Então, gente... A história que você contou, que eu te cortei. Qual história? Você falou assim, inclusive, tem uma história. Do que? Qual que era o tema? Agora, antes de eu te cortar. Não dá pra cortar ele assim que ele esquece. Eu esqueço. Eu se tirar da minha linha de raciocínio, ferrou. Eu tinha uma colega na faculdade de administração que nós fazíamos uma dupla 10 para fazer as coisas na sala de aula. Porque ela escrevia com uma velocidade impressionante. Era impressionante. Ela escrevia assim, você falava, gente... E aí você ia olhar o que ela escreveu, a letra dela, perfeita. É difícil, não é difícil. Eu nunca tinha visto, foi a primeira e única vez que eu vi. A menina escrevia com uma velocidade incrível e a letra super bonita, perfeitinha a letra da menina. E aí eu falava para ela, falava assim, olha, eu não consigo, se eu pegar uma linha de raciocínio, eu vou falando, você vai escrevendo. Ela fala, não, pode ir falando que eu vou escrevendo. Na primeira vez que isso aconteceu, eu falei, não vai dar certo esse negócio, ela não vai acompanhar. E eu comecei a falar devagar, para não perder a linha de raciocínio. Quando eu olhei, ela estava escrevendo na mesma velocidade que eu estava falando. Eu falei, cara, não pode, não... Era impressionante. Então, assim, eu tenho essa coisa da linha do raciocínio, mas... É só treinar diferente que muito. É treino, na verdade é isso mesmo, é fazer um treino. Então, essa questão é porque nós não temos, o nosso vocabulário, na verdade, ele é extremamente pobre e limitado. Apesar do nosso dicionário ser dessa grossura, tamanho A4, tem muitas palavras, né? Uma quantidade gigantesca, que a língua portuguesa brasileira ela é fantástica, ela é riquíssima.
Mas ainda assim, ela é considerada pobre porque nós ainda temos palavras que têm vários significados. Dependendo né? da frase, significa uma coisa. Dependendo da frase, significa uma coisa. Então, assim, e olha que já é um idioma assim, dos mais ricos, né? O que existe hoje. Mas Você aprendeu mais difícil. para aprender é o mais difícil. É um dos mais ricos. E mesmo assim é considerado pobre porque nós não temos ainda palavras adequadas para falar do que nós estamos falando hoje. Imagina quando a gente tiver evoluído o suficiente para... não vamos precisar mais falar, vai ser mental o negócio. E o que a gente está sentindo, o outro vai conseguir sentir. Bom, isso já existe no mundo, né? De você se aproximar do outro, saber o que o outro está sentindo, pensando. Não, sim, mas não é algo muito claro, assim. Está em evolução, né? Eu digo quando tiver. Não, já existe no planeta, nos anos 80, foi pesquisado e foi documentado e foi provado e comprovado. Por isso, cortaram a pesquisa e sumiram com ela. Sabe que animal faz isso? A orca. Eu sei que os golfinhos e as baleias, eles têm uma missão incrível aqui no planeta. Tem. As orcas, foi pesquisado, elas têm aproximadamente 6 milhões de informações no cérebro. 6 milhões de informações no cérebro. Então a orca, quando ela chega perto da outra, ela não precisa falar. Quando ela se aproxima da outra, ela sabe o que a outra está sentindo, ela sabe o que a outra está pensando, e ela sabe como agir. Por exemplo, se a outra estiver lá deprimidinha porque perdeu, né, alguma coisa, sei lá, a outra chega perto, ela sabe como pensar, como sentir e como agir para ajudar a que não está se sentindo bem. Então a orca já faz isso. Ela já faz isso. Eu estou falando do ser humano. Hã? Eu estou falando do ser humano. Não, tudo bem, mas eu estou falando assim, isso, a natureza mostra... Nessa parte, eu acho que a natureza está muito mais evoluída do que nós, porque uma árvore sente o que a outra também. Sim. Porque elas são todas interligadas por baixo da terra, elas têm uma interligação toda energética ali. Inclusive, tem um livro, até um irmão meu que leu um livro, ele contou uma vez, eu nunca mais esqueci. Tem uma tribo, salvo engano, na Amazônia, que quando eles precisam cortar uma árvore, eles chegam para outra árvore perto daquela e conversam com ela baixinho. No momento que ela escuta o que eles falam, sente, sei lá, o que eles falam, que precisa cortar, diz que todas as árvores desmaiam. E aí ficam determinados minutos ali, e é nesse período que eles cortam, para ela não sentir dor. Eu achei muito interessante isso. Eu sei que de maneira geral os índios lá, quando eles cortam uma árvore, eles já vão com a mudinha para plantar uma do lado, que eles repõem a floresta. Uhum. Eu achei muito legal isso, a árvore desmaiar. Nem imaginava que a árvore desmaiava. É um ser vivo. Sim. É um ser vivo. Mas na época eu nem imaginava. Eu era adolescente. Eu aprendi agora, não sabia. Então, a natureza mostra pra gente as capacidades que nós temos, tá? E essas habilidades, gente, assim, vão começar a aflorar na gente naturalmente. Isso daí é uma coisa nossa, aquilo que foi falado. Foram cortados dos nossos DNA. Teve um motivo? Teve, porque imagina aquilo que a gente já falou. Você colocar uma metralhadora destravada na mão de uma criança de 2 anos de idade. E aí no meio de uma multidão. O que você acha que vai acontecer? Nós somos essa criança. E somos a metralhadora. E somos a metralhadora ao mesmo tempo. Exatamente, destravada. Então a gente se tornava um perigo para nós mesmos. Não só para nós, né? Porque aquilo que a gente já falou lá, de nós sermos uma bomba mega potente, aí é capaz de destruir um universo. Um de nós, capaz de destruir um universo, um Thanos da vida, né? Literalmente. Então, por isso que foi cortado,
E tem tantos assuntos ainda para a gente falar sobre isso, para chegar num denominador comum, para vocês entenderem isso daí mais profundamente. Então, vocês imaginam o perigo que nós éramos. E aí, só que nós precisávamos crescer e não crescer de tamanho, crescer espiritualmente, moralmente, consciencialmente. Para quê? Para ter essa noção, para saber quem nós somos, para saber o poder que nós temos e o perigo que isso oferece para nós e para o resto do cosmos. É muita energia, gente. Um corpo humano tem uma capacidade energética, isso está escrito, comprovado cientificamente, não é uma coisa que nós estamos... Eu não gosto de falar dessa coisa cientificamente, mas de vez em quando eu vou falar. Por que eu não gosto de falar da coisa cientificamente? Até esses dias eu e a Rose estávamos conversando sobre isso, e ela falou para mim assim, de vez em quando você tem que falar e tal. Eu falo, Rose, nós temos que sair da questão do São Tomé. Nós temos que... Acabou esse negócio de São Tomé, gente. Nós temos que ir para a questão da fé. Avançar. Nós temos que avançar. Avançar para a fé. Não é fé religiosa, hein, gente? Não tem, quando eu falo a palavra fé, não tem nada a ver com religião. É a questão quântica. É você acreditar, tá? E fazer a coisa acontecer com o seu acreditar. Olha, se a física quântica já mostrou, aí tem que falar cientificamente, já mostrou que o observador, e tem que ser o observador vivo, humano, o observador é que altera a condição do átomo, da molécula. Vocês sabiam que nós conseguimos criar um terceiro ou um segundo nosso eu aqui e ficar do lado observando a gente, e isso ajuda... Eu nunca fiz esse exercício com você, né? De se auto-observar. Junto comigo não, eu já fiz sozinho. Tá. Então, quando você faz isso, você está atuando em acordo com o conhecimento da física quântica. Então, quando você consegue, olha só que coisa fantástica, gente. Você consegue se deslocar do seu corpo, totalmente consciente, e se observar com o objetivo quântico de que o observador é que altera a condição da molécula. Nós não somos feitos de átomos e moléculas, né? As moléculas são feitas de átomos e assim vai. Você falou observador vivo? Como assim observador vivo? Porque na experiência eles colocaram uma câmera. Mas eles estavam por trás da câmera. Não, só deixaram gravando. Não, eles estavam por trás da câmera. Porque eles estavam observando ali na hora. Eles estavam no laboratório. A câmera era para observar o comportamento, mas eles estavam lá observando. E olha só como a física quântica é doida. Então vamos lá, vamos brincar de falar do experimento. Experimento da dupla fenda, ou mais fenda, né? Depois que puseram um monte de fenda lá. Experimento da dupla fenda. Como é que eles descobriram? Então, eles emitiam partículas, né? E as partículas passavam por duas fendas num... Depois a gente coloca no Instagram lá o linkzinho para vocês assistirem, porque tem, tá? É o Dr. Quantum. Tem vários deles, muito legal. Explicando um monte de coisa. Mas da dupla fenda é o mais interessante, porque é a base da física quântica, né? Passou a desenvolver-se ali uma teoria em cima de uma coisa, na verdade, que foi praticada. Então, a partícula passava entre as duas fendas e atrás das duas fendas tinha lá uma parede
e essas partículas marcavam a parede, 2 fendas, né? Então ficavam 2 riscos onde as partículas batiam. Isso quando estava sendo observado. Hã? Passava em partícula quando estava sendo observado? Aí, não, eles observaram que a partícula passava a partícula. Sim, em onda e... Não, não. Onda e partícula. Que passava a partícula. Aí eles continuaram o experimento, mas sem... Porque era a primeira, era novo para eles. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam testando. O cientista, ele é um cara curioso, né? Ele quer entender. E eles continuaram fazendo esse experimento e em um belo momento, o que aconteceu? As partículas, após terem passado pela fenda, elas se transformaram em ondas. Então, as ondas, quando elas se chocam, elas criam um vácuo ali, um vazio. Então, o que aconteceu? Lá na parede atrás das 2 fendas, criaram várias linhas, tá? Aí os caras falaram assim, opa, peraí, nós jogamos aqui uma partícula, mas ela se transformou em onda. Não pode. Como que ela pode ser partícula e onda ao mesmo tempo? Não dá. Tem alguma coisa errada aí. Como é que nós vamos fazer isso? Não, vamos fazer o seguinte, nós estamos jogando muita partícula rápida, aí fizeram um canhãozinho lá para jogar uma partícula por vez. E vamos colocar uma câmera para observar o que é que está acontecendo. E o que aconteceu? A partir do momento, porque eles falaram assim, se a partícula foi emitida partícula, ela tem que chegar lá partícula. Ela não pode chegar como onda. Vamos filmar isso. E aí eles colocaram lá uma câmera para filmar. Eles estavam no laboratório e ativaram o canhão. Mas a intenção deles, a observação deles, era que a partícula se comportasse como partícula. E a partir do momento que eles começaram a observar e querer que isso acontecesse, a partícula então passou a continuar partícula depois da fenda. Ou seja, depois de muito estudar, eles entenderam que o fato de eles estarem observando e querendo que acontecesse aquilo, acontecia aquilo que eles queriam que acontecesse. E isso diz respeito a nós, nosso organismo, nossa vida, a tudo. Tudo é um grande oceano de energia. Então, se não, mais um mosquitinho voltou, tem alguém querendo falar comigo. Então, quando você... Não é nem mosquito, é uma hora só. É barulhentão, grandão. E quando você se desloca e passa a observar você mesmo, porque claro, tem que ter um objetivo, tá? Eu estou de tal maneira, eu preciso alterar isso. Quando você se desloca de você e se olha com o objetivo de querer encontrar um meio de alterar aquilo que você está no momento, você começa então a fazer esse trabalho dessa mudança, tá? Isso é muito legal de fazer. E vou contar uma coisa para vocês. Funciona. Porque tá aí a física quântica, né? Ai, meu Deus do céu, lá vou eu de novo. A ciência provando, né? Corroborando, então, fala. Corroborando, Quer né? falar provar, então fala corroborar. Corroborando com aquilo que vem sendo dito para a humanidade já há muito tempo, né? Isso ele tá querendo enganar a mente dele, tá? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, nós temos que só simplesmente aprender a fazer esse exercício. Quer dizer, não é só fazer o exercício, mas a partir do momento que fizer o exercício, começar a sentir diferente. A partir do momento que começa a sentir diferente, começa a pensar diferente. E a partir do momento que começa a pensar diferente, começa a agir diferente. Então, esta observação auxilia em muito
nessa alteração do que você está hoje para algo melhor. Vamos mudar esse estar para um novo ser? Vamos colocar assim, ó, da frequência que você está hoje, você muda a frequência para cima. E essa observação, começando a achar as palavras, e essa observação te ajuda. É um exercício bem legal de fazer, tá? Mas tudo que eu falei até agora, eu estou me baseando naquilo que eu falei lá agora há pouco atrás, que é: assuma o mal que existe em você. Assuma as coisas não boas que você sente, pensa e faz. Ao assumir, você já dá... O simples fato de você assumir já dá início à mudança, tá? O grande problema nesse processo todo é uma trava que todos nós temos, mas é uma trava absurda, chamada medo, tá? Medo. A gente tem medo de se assumir, a gente tem medo de ir para o novo, a gente tem medo de se modificar. Medo de morrer, medo de viver, porque tem medo, medo de amar, medo de errar, medo de tudo, até medo do medo. Até medo do medo tem gente que tem. Então, vocês entendem? Existe uma trava e aí nós temos que trabalhar essa trava, né? Porque temos que perder essa trava, temos que eliminar essa trava e nos assumirmos. Então, eu realmente, no momento... Eu sou o que sou. Ele não gosta que eu fale isso. Não, estou dessa maneira. Mas então... E você vai mudando. A hora que você puder, me passa a tábua. Tábua. Depois a gente conta a história da tábua. Uma dessa, ela já deu ideia, uma dessa trazer... É uma tabuinha de cozinha, tá? Tabuinha de carne. Uma hora dessa nós vamos trazer a tábua aqui só para vocês entenderem. Essa história da tábua. É engraçado. Então nós temos a capacidade para tudo isso. Tudo depende da gente. Tá? Tem várias técnicas, tem inúmeras técnicas por aí e cada pessoa se adapta a uma técnica diferente. Às vezes a pessoa vai lá num lugar, tem uma técnica, vai lá em grupo. Aí 2, 3, 4, 5 pessoas lá se adaptaram àquela técnica, funcionou para eles, a outra parte do grupo não funcionou. Aí procura uma outra técnica, aí uma parte daquele grupo restante, para aquela segunda técnica funcionou. Aí para o restante do grupo, aquela técnica ainda não funcionou. Aí eles acham uma técnica. Então nós temos aqui, tem gente aí espalhado fazendo coisas incríveis e ajudando muita gente. E o nosso objetivo é o mesmo, tá? Só que nós fazemos de uma maneira um pouquinho diferente. Fazemos com mentoria, fazemos com limpeza energética, no caso também fazemos com apometria, e essa mentoria é orientação. Nós estamos montando workshop para fazer esse trabalho, estamos montando aulas também para dar explicação sobre tudo isso. Vamos começar conhecendo nossa constituição energética primeiro, né, para entender a potência que nós somos, para cada um entender o tamanho, a gigantesca, mas gigantesca, gente, responsabilidade com o que acontece no planeta, minimamente falando, tá? Porque eu já comentei aqui que lá em 1973, 74, eu ouvi de um preto velho, ele dando aula e ele falando que o planeta Terra estava desestabilizando o sistema solar. E como que é que isso estava acontecendo? Em função da vibração que nós emitimos 24 horas por dia. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós estávamos desestabilizando todo o sistema solar com os nossos sentimentos do dia a dia.
com os nossos pensamentos do dia a dia. E aí? Aí teve que vir gente de fora para ajudar a limpar essa energia e tal, mas assim, está adiantando muito essa limpeza energética? Olha, eu diria que muito pouco, porque as pessoas continuam pensando do mesmo jeito, continuam sentindo do mesmo jeito, continuam fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas reações, tendo as mesmas ações, ou seja, as pessoas estão com uma enorme dificuldade em empreender nelas as mudanças necessárias para que não só elas cresçam, mas para que o planeta também cresça. Dessas nossas dificuldades, advém a decisão do astral de retirar as pessoas que não estão conseguindo e levar para outros planetas, tá certo? E só vai ficar aqui quem tiver condições, quem der, aliás, condições de ficar aqui, se der condições de ficar aqui, que nada mais é que a elevação dessas frequências que nós emitimos, tá certo? As pessoas perguntam onde é o paraíso. Nós estamos no paraíso, nós só destruímos ele, agora vamos reconstruir. Vamos dar condições para que os nossos irmãos que estão numa frequência mais alta do que a nossa possam efetivamente se aproximar, né, para um contato direto e nos ensinar a recuperar o paraíso. Porque contato direto nós estamos tendo agora, nesse momento. Tá? Já tem o quê? Uns 20 minutos que eles chegaram aqui, estão aqui com a gente. Mas não é físico. E tem gente que fala assim, eu quero ver eles. Eu quero entrar em contato com eles, direto, tocar neles, ouvir a voz deles. Se prepara que você consegue. Exatamente, exatamente, tá? Tem muita gente, inclusive eu consigo ter contato com eles, eu sei quando eles chegam aqui, porque eu vejo mentalmente, eu vejo pelo meu mental do corpo mental inferior. Por quê? Porque o meu corpo mental inferior está num patamar frequencial mais alto do que o meu corpo físico e por isso os meus olhos físicos não conseguem ver. Então, se eu conseguir, e estou trabalhando para isso, elevar a frequência do meu corpo físico, vai chegar uma hora que eu vou estar em contato físico com eles também. Porque eu estarei em outra dimensão. Ah, eu vou desaparecer aqui? Não, não vou desaparecer. Isso como é que fala? É um tema complexo que, sinceramente, eu não vejo motivo para discutir, para conversar, pelo menos por enquanto, tá? Mas ele não é complicado, ele é só complexo. Então, como é que tem gente que entra em contato com eles? E como é que tem gente que não entra em contato com eles diretamente? As pessoas que entram em contato com eles diretamente, já conseguiram um nível mínimo de frequência para ter esse contato com esses nossos irmãos. E, nesse momento, você também entra em contato com os desencarnados. Tá? O que é maravilhoso. É muito bom. Os primeiros contatos que eu tive, eu fiquei congelado, né? Mas depois, com o tempo, não, tudo bem. Eu sei como é que é. Hoje eu sei como é que é. Tenho contato sempre? Não tenho contato sempre. Mas, dessa forma mais direta. Assim, mais, como dizer, eles se materializarem, né, o suficiente para que eu os veja. É muito raro. Mas eu tenho contato constante através do mental. Tá? Principalmente durante o... Hoje é quarta-feira, é dia de trabalho, de apometria. Hoje à noite eu tenho contato direto com esse pessoal do astral. Eu vejo eles. Eu vejo o pessoal que tem que ser recolhido para as naves. Eu vejo a energia que precisa ser limpa na pessoa.
Eu vejo a energia de doença, essas coisas que precisa ser cuidado ali, para ser resolvido. Estou cuidando de várias pessoas doentes que estão se melhorando, porque vai fazendo a limpeza, o organismo vai reagindo. Você vai fazendo a limpeza no corpo astral, o corpo astral, que é a forma, vai vibrando essa cura na forma, que é o corpo físico, e a forma, então, vai se curando. Aí é um processo. Não tem ainda, são raras as pessoas que conseguem chegar perto e simplesmente conseguir curar. São raras. Saint Germain, quando ele estava encarnado, ele tinha um discípulo, acho que até já comentei isso, que esse discípulo dele era tão aficionado em curar, que ele conseguiu desenvolver um campo de energia em volta dele, que qualquer pessoa que passasse até 2 metros dele, passava nesse campo de energia e saía curado. Olha só o que o cara desenvolveu. Ele queria muito curar. E ele desenvolveu um campo de energia, que é essa egrégora que a gente fala. Ele desenvolveu em volta dele, até 2 metros de raio, uma egrégora de cura. Então as pessoas passam, se não me engano está no livro de ouro, se eu não me engano. As pessoas passavam perto dele e se curavam. Ele meditava sobre a frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Por 1 ano, eu acho. Esse cara? Pelo menos no livro de ouro tem essa passagem. Tem essa passagem, né? É que eu não lembro da passagem. Por 1 ano ele ficou meditando sobre essa frase de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu li esse livro tem mais de 30 anos. Quase 40, na verdade. Então, tem exemplos práticos que já aconteceram no mundo. E esses exemplos práticos que aconteceram, gente, não eram pessoas especiais. Não existe. O próprio Jesus falou, não tem o pai não tem filho, como é que ele falou? O pai não tem filho privilegiado, preferido, alguma coisa, eu não lembro a palavra que ele usou. Mas ele falou, não existe ninguém privilegiado, não existe ninguém preferido. Não tem. Somos todos iguais. A passagem do filho pródigo? Não é do filho pródigo. Não, isso é uma fala dele que não tem passagem, assim, alguma história. Mas ele falava que, assim, que não existe filho preferido, entendeu? Ele estava dizendo, assim, que ele não era um... Perante o Criador. Perante o Criador. Porque perante o pai e a mãe tem sim. Não, aqui, né? Aqui tem o apego, né? Mas, é assim, perante o Criador não existe um filho preferido. Ou seja, ele estava dizendo, somos todos iguais. Quero ver qual é o pai e a mãe que vai admitir isso. Eu não admito. Eu já confesso que eu não sou louco. Eu já confesso que eu não admito. Mas para o Criador não tem filho preferido. Ou seja, Jesus estava dizendo, somos todos iguais. Ele falou isso inúmeras vezes, de várias maneiras. Então essas pessoas que fizeram isso, essas coisas, eles apenas, o papel maior deles não era fazer isso. O papel maior deles era dizer, olha gente, todo mundo pode fazer isso, tá? Era nos mostrar. Eu falo para as pessoas assim, pessoas com capacidades incríveis, como por exemplo, vamos colocar aí o nosso Chico Xavier. Chico Xavier era especial nessa questão de ter capacidades? Não, mas ele era especial no sentido de que ele tinha uma missão, que ele precisava de que aquele número enorme de capacidades que ele tinha viessem já afloradas, viessem já em condições de uso. Então, é isso que ele nos mostra, que todos nós podemos fazer aquilo ali, mas nós temos que nos preparar internamente. Nós temos que preparar, e essa preparação começa onde? Nas emoções, né? As pessoas falam assim, você tem que pensar. Aí quando você sente, resolve. Então, pera lá. É a emoção. Então, é a emoção que você tem que trabalhar. Você tem que sentir. O pensar é bom? É lógico, ajuda. Mas a emoção tem 5.000 vezes mais força. Então, você tem que pensar 5.000 vezes uma mesma coisa e basta uma emoção para igualar.
Basta simplesmente você ter uma emoção naquele mesmo sentido para você igualar. Tá? Esse dia você mandou um negócio lá, acho que não lembro de quem que era, que ele falando. Você pensa, você tem que pensar, aí você tem que unir com o sentimento, aí resolve. Então a força está onde? No sentir, na emoção. Então nós... Aquela história, pensar com o coração é sentir com o cérebro. Exatamente. Bom, a intuição vem pelo coração, né? E se a emoção tem 5.000 vezes mais potência, quem que manda nas nossas ações? O pensar ou o sentir? É o sentir, gente, não adianta. Você pode falar assim, eu fiz tal coisa, mas por que você fez tal coisa? Porque eu estava pensando nisso, porque eu estava pensando, porque eu senti raiva, ou porque eu senti amor, porque eu senti tristeza. O sentimento sempre é a base condutora de tudo. Sempre. Então nós temos que trabalhar o sentir. Tá? O que é que eu sinto? Geralmente, terrível nós somos. Nossos sentimentos não são de alta frequência, são de baixa frequência. Mas, gente, isso é tão natural, porque todos nós fomos treinados para isso. Por que nós fomos treinados para isso? Por muitos motivos. Para nós não crescermos e não sabermos que somos deuses e não nos libertarmos com mais velocidade. Né? Porque vibrar em baixa frequência e manter o planeta naquele estado que estava, não está mais, mas não é graças a nós que não está mais, tá? Aquela energia alimentava aquelas pessoas, a Rose fala assim, não são pessoas, são seres. Aquelas pessoas que estavam aqui vivendo desta energia. E nós é que fornecíamos para eles as condições de eles viverem e de desenvolverem tecnologias com a nossa baixa frequência. Olha só como que é a coisa. Tá? Do lado de lá, a nossa energia, eles conseguem, inclusive, gente, olha, fazem cada coisa que vocês não fazem ideia. Até carne, eles sintetizam com a nossa energia no plano astral. Eu não acredito. Não tem problema que você não acredita, mas é assim que funciona. Sabe esses aparelhos, essas coisas, esses chips, que o pessoal fala, a pessoa está chipada, tem um aparelho, né? Como que eles fazem esses aparelhos? Sabem como é que eles fazem esses aparelhos? Com a nossa energia. Porque a nossa energia, a energia do nosso corpo humano, é a mais densa que tem no planeta. É a mais densa, hein, gente? Ou seja, tem maior número de átomos e moléculas no mesmo espaço. Densidade. Densidade não tem nada a ver com coisa ruim ou coisa boa. A nossa energia é a mais densa. Agora, você polarizando uma coisa boa, você vai ter uma energia de altíssima densidade boa. Se você polariza uma coisa ruim, você vai ter uma energia de altíssima densidade ruim. Ou seja, alta frequência, baixa frequência. Então, a nossa... Eu tenho mania de falar então, né? Estou tentando me corrigir. Acho que eu já diminuí os meus então hoje. Eu venho falando para mim mesmo. Você fala muito então. Então, nós podemos fazer essa mudança, né? E passarmos a alimentar o planeta com uma frequência boa. Olha, tem bastante gente falando, mas eu vou repetir aqui o que está todo mundo falando. Os furacões, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as tempestades, os vulcões. Sabe quem que produz isso? Nós. Com a nossa frequência baixa, a nossa energia ela é absurdamente grande, altamente densa, e como nós
vibramos em uma frequência muito baixa, nós intoxicamos o planeta. Nós intoxicamos Gaia. E Gaia precisa se desintoxicar, colocar para fora, porque Gaia está em outra dimensão, ela precisa botar para fora toda essa, vamos colocar assim, sujeira energética que nós criamos. Então, o planeta está em alguns momentos em convulsão. E aí acontecem erupções, terremotos, maremotos e tal, tudo isso. Gente, o pessoal fala assim, isso é uma coisa geológica. Tá, tudo bem, é uma coisa geológica, mas nós potencializamos isso. Somos nós. Então, se nós acalmarmos o nosso coração e passarmos a vibrar em alta frequência, nós vamos acalmar o planeta também. Tá? E aí ele não vai precisar mais ficar fazendo esse tipo de ter esses espasmos, vamos falar assim, para se livrar dessa energia de tão baixa frequência que nós intoxicamos o planeta. Se nós mudarmos a nossa frequência, nós vamos auxiliar nessa desintoxicação. Tá? E aí toda essa convulsão e essas convulsões e espasmos que o planeta está tendo vão diminuir e vão cessar. Ó, gente, a nossa responsabilidade é de tal ordem, mas é de tal ordem que vocês vejam, não é só o planeta que a gente prejudica, que a gente vinha prejudicando, é o sistema solar inteiro. Se a gente prejudicava o sistema solar prejudicava o nosso braço de Órion. Se o braço de Órion é prejudicado, os outros braços da galáxia também são prejudicados. Se toda a galáxia é prejudicada, ela prejudica as outras galáxias mais próximas, que vai prejudicar o nosso conglomerado aqui, o nosso conglomerado de galáxias, né? Nosso conglomerado de galáxia aqui local vai prejudicar o conglomerado de galáxias que estão à nossa volta, que vão prejudicar. Ou seja, isso não para. Então, mudar, adquirir consciência, assumir e aí começar a vibrar em outra frequência. É tudo que nós precisamos. Essa complexidade toda tem que ser falada, essa responsabilidade toda que nós temos e o que acontece com a nossa falta de visão precisa ser falada para que nós adquiramos consciência e comecemos a alterar a frequência em nós, para que nós ajudemos o planeta, o nosso sistema solar, consequentemente a galáxia, a entrar em uma estabilidade harmônica. Certo? Acho que já deu nosso tempo, né? Eita, 11h30. 11h30. Ixi. Então vamos... 11h30 ou meio-dia? Meio-dia e meio. E para variar, eu falando mais do que a boca, né? Então é isso, pessoal. Passamos meia hora do nosso horário de novo. Mas fica aí esses assuntos para vocês pesquisarem em busca, né, de conhecimento, para aqueles que precisam de confirmação, né? E foi uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui, compartilhando esse conhecimento. E nos vemos na sexta-feira. Vai ser no domingo? Mas vai trocar sexta ou segunda? Não é na sexta que a gente tem... Tem que eu já venho direto. Tá. Então vamos. Então sexta e domingo? Sexta e domingo, e daí não tem segunda. Isso. Tá? Então na próxima segunda-feira não tem, e nós teremos no domingo de tardezinha. Nós vamos começar a trocar o domingo, a segunda pelo domingo. Tá? Porque aí, porque a gente tem que fazer sempre nesse horário, e também segunda-feira o movimento de avião é muito grande. Tá? E aí, então, no domingo fica mais ameno. Aí você está em casa, tá todo mundo em casa, depois do almoço, barriguinha cheia, aí dá aquela recostada assim. Aquela cesteada. Daquela cesteada. Acorda, vem pra live. Aí acorda, vem pra live. Tá bom, gente? Pipoca. Gente, gratidão mais uma vez. Um grande abraço a todos. Por vocês estarem aqui. Um beijo no coração.
E até sexta. Até sexta-feira. E a Nina já tá aqui com medo da chuva que tá vindo.